Olá a todos, passando aqui mais uma vez, rapidinho para a gente falar sobre um assunto que tem ganhado alguma repercussão aí na mídia, principalmente na grande mídia, né? Os grandes veículos aí falando sobre essa questão, que é um novo golpe que estão dando na praça, né? Nas pessoas, chamado golpe do falso advogado. Eu já vi entrevista da presidente da OAB Nacional, eu já vi a OAB Rio de Janeiro manifestando, a OAB São Paulo, a OAB Minas, né? A presidente da OAB aqui da subseção de governador Valadares se manifestando, alguns advogados aí falando sobre isso. E isso nos causa alguma preocupação, né? Não poucas preocupações, porque nós temos cliente com alguma demanda e isso, de certa forma, a gente preocupa porque essas pessoas pode ser alvo, vítima de uma investida desses criminosos. Então, eu quero falar para vocês aqui rapidinho, quero te dar pelo menos 3 dicas para te ajudar a evitar esse tipo de golpe, para evitar esse dissabor, né, na sua vida aí, um prejuízo, né? E nós sabemos que, claro, também, quero deixar bem claro aqui que não temos a intenção de esgotar todo o conteúdo. São 3 hipóteses aqui que a gente vai abordar que eu penso que pode te ajudar muito se você ficar um pouquinho atento nessa possível abordagem que algum falsário, algum golpista possa te tentar envolver para te causar esse prejuízo. Bom, primeira dica, né? Primeira dica: conheça o seu advogado. É a primeira dica. Mas hoje, nos dias atuais, a gente sabe que a advocacia, não só a advocacia, mas vários serviços são prestados de qualquer parte do país. A própria medicina, né? A própria medicina, a psicologia, né? Com os atendimentos aí, consultas online, etc., né? A advocacia também não ficou para trás nisso, né? Então você pode contratar um advogado de qualquer parte do país, né? E, claro, isso dificulta um pouco, mas a primeira dica aí é para você conhecer o seu advogado. Mas aí você pode, então, estar pensando assim, mas doutor, eu conheço meu advogado, eu sei aonde ele mora, eu sei aonde é o escritório, eu vejo na rua, né? Já participei até de algum evento social que ele estava presente, então eu conheço meu advogado. Veja, só que conhecer o seu advogado vai um pouquinho além disso. Não se trata apenas desse conhecimento. E aqui a gente precisa fazer um recorte. Estou falando de um conhecimento que envolve a relação cliente e advogado. E essa relação, ela é pautada por um princípio dessa relação, que é o princípio da confiança. Assim como você ao consultar um outro profissional, buscar um engenheiro, um médico, você vai, claro que precisa estabelecer aí uma determinada confiança. Então o advogado, você entrega para ele uma procuração, para ele falar em seu nome, para ele defender seu direito, buscar sua causa, um prejuízo que você tomou, né? Você foi às vezes ofendido moralmente, então tem uma demanda ali, não importa quanto, se é 10, se é 15, se é 20, se é 50, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, não importa. E se você tem uma demanda dessa, você precisa ficar atento, porque esses golpistas estão aproveitando dessa relação de confiança para tentar te aplicar um golpe, fazer com que você deposite um dinheiro, transfira um dinheiro, faça um Pix para uma conta que não é
do seu advogado e muito menos do tribunal. Porque pode acontecer do cliente, da pessoa, né, ter que pagar alguma custa judicial, alguma despesa judicial, alguma taxa, né? Normal, acontece. Então, fique atento. Se você conhece o seu advogado, você vai saber a forma dele lidar, principalmente com essas questões envolvendo pagamento, né? Então, o golpista, ele vai vir com uma conversa para você, vai te mandar, e daqui a pouco eu vou mostrar logo aqui adiante um print de uma conversa que um golpista abordou um cliente nosso aqui do nosso escritório, daí a nossa preocupação, porque pode ter outras pessoas nessa mesma situação ou vir a ter uma situação semelhante a essa, e eu vou mostrar aqui para vocês entenderem como que é feita essa abordagem, né? Apesar de que a imprensa já veiculou isso, só que eu me sinto no dever, né, na obrigação de falar isso, porque nós temos responsabilidade com os nossos clientes e, de certa forma, né, de uma maneira geral, com a nossa sociedade, principalmente a sociedade valadarense. Então, o golpista vai dizer que trabalha com o advogado. Olha, eu trabalho com o doutor fulano de tal, com a doutora fulano de tal, e nós somos associados do meu escritório, do mesmo escritório, eu estou falando aqui a pedido dele, ele pediu para entrar em contato, e posso fazer, às vezes vai até te propor, te fazer uma ligação, e uma ligação é uma ligação que às vezes convence, tem dados, e daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão de documentos que eles mandam também, até no WhatsApp, inclusive mandou para esse nosso cliente aqui, e daí é uma questão que aumenta mais a nossa preocupação, porque estão tendo acesso a peças de processo judicial. Muito embora o processo seja público, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, olha só, final das contas, ele vai te solicitar um pagamento. Ele vai te falar assim, olha, muito provavelmente ele vai falar assim, nós conseguimos êxito, nós estamos aguardando aqui, a decisão foi favorável, nós estamos aqui agora nos próximos passos para que se libere o dinheiro, etc, etc, mas nós precisamos de... Aí tá, aí que entra a questão. Ou ele vai te falar que está precisando de pagar uma taxa judicial, fazer um complemento, algum complemento, né? Para que o processo ande, para que o juiz, ainda fala assim, né? O juiz libere o pagamento, etc. E você precisa de complementar essa taxa aqui, correto? E vai te mandar um Pix, ou vai te mandar, esse Pix pode ser um CNPJ, pode ser um CPF, pode ser um e-mail, uma chave Pix lá, né? Só que, deixa eu te falar uma coisa, guia judicial, via de regra, a guia judicial, ela atende esse modelo aqui, olha. Então, estou colocando aqui na tela para você perceber. Se tem que recolher alguma taxa judiciária, algum complemento, o advogado vai entrar lá no site do tribunal, tem um setor próprio que ele vai colocar o número do processo, etc, etc, vai fazer a emissão da guia, e essa aí é uma guia, você pode perceber aí, ó, é do Banco do Brasil, está escrito aí, ó, guia de depósito judicial, tem o número da guia, né? Tem um comprovante da conta judicial, está aí o site do banco, setor público, e logo embaixo aqui está Tribunal de Justiça, no caso aqui, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, processo. Na frente aqui tem o processo, eu tirei o processo no mundo do processo para não identificar a parte, mas então é isso aí. Então, se não for uma guia judicial nesse modelo, não entre nessa porque tem alguma coisa de errado. Ok? Então, a primeira dica é essa: conheça o seu advogado. Então, se você conhece o seu advogado, você sabe como é que o procedimento dele. Você sabe o que foi tratado, você sabe o que foi combinado, você sabe a forma que ele vai se referir a você, tá? Se esse advogado ele trabalha sozinho, se ele tem uma equipe, se ele tem um escritório, enfim, todos esses pontos são pontos importantes. Agora eu vou te mostrar aqui, para você ter uma ideia, da importância de você conhecer o trabalho do seu advogado. Eu vou te mostrar aqui, acompanha aqui para você ver. Olha aqui, aí
Essa foi uma mensagem que um cliente nosso aqui do escritório recebeu. E aí, veja bem, estou colocando na tela para você ver. Prezado senhor, me chamo Juliana Garcia. Sou advogada associada do Dr. Hélio Cássio de Souza. Ele, né? E aí ele coloca o azinho, porque já não é ele ou ela, aí já nem sabe quem é mais, porque senão ele teria usado o gênero correto aí, o artigo correto. E aí ele solicitou que eu entrasse em contato com você para informar que obtivemos ótimas notícias no seu processo. Sobre o número, aí ele colocou o número do processo, eu tirei ali o número do processo para não identificar, em face do Banco Itaú Unibanco, né, referente ao processo de indenização de dano material. No valor da ação, inclusive, ele coloca o valor da ação, porque a peça, né, que o advogado ele entra, né, a peça inaugural. Gente, para falar em peça, deixa eu explicar o que é peça. Peça não é peça igual peça de carro. Peça é o nome no direito os advogados usam para se referir a um determinado documento que está dentro do processo. No caso aqui, documento, a peça que eu estou me referindo foi o documento, chama petição inicial, quando você inicia, você inaugura, o advogado inaugura ali diante do juízo a ação. Né? Então, ali essa petição inicial, é essa peça que vai delinear o contorno dessa ação. Então, o juiz, obviamente, vai se balizar naqueles fatos ali, né? Naqueles fatos, na fundamentação jurídica daquela peça e, evidentemente, nos pedidos. O que é que está se pedindo ali, o que se busca com essa ação judicial. E aí ele continua, a decisão foi favorável, eu não falei lá atrás? A decisão foi favorável e estamos agora nos preparando para os próximos passos, né? Para os próximos passos. Bom, não falou que passo. E aí, logo em seguida, né, veio uma resposta aqui, né? O cliente respondeu, boa tarde, show, estou aguardando. E daí, o golpista mandou para o cliente, para esse cliente nosso, a peça inaugural. Veja, olha só, volta para mim que você já percebeu, eu já te mostrei como eles agem, né, aqui. Vamos voltar aqui agora. Veja, o processo, o seu advogado está trabalhando duro, está trabalhando pesado. Um processo que já está arrastando aí, né? Um ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. A média de duração de um processo no mínimo, em média, 3 anos. Falar que é menos disso, só se houver uma acordo. Mas a média de processo no Brasil é 3 anos. Então, veja, o seu advogado entrou com um processo há 2, 3 anos atrás. Você nunca tomou, ele nunca te mandou um documento, evidentemente não precisa, você confia no trabalho do seu advogado. O seu advogado é técnico, ele é um especialista do direito, ele é um operador do direito, ele tem um conhecimento da lei, está trabalhando para você e fazendo a coisa certa. Me vem uma mensagem dizendo que você agora, todo felizinho, o seu advogado dizendo, o seu suposto advogado dizendo que agora teve êxito no processo, tivemos sucesso e te manda a peça. Então, veja, se o seu advogado ele não te mandou documento nenhum há 3 anos atrás, quando ele entra com o processo lá atrás, por que estaria mandando peça para você agora, depois de todo o trabalho pronto e com êxito? Então, veja, não faz sentido. Então, essa é a primeira dica aí. Conheça o seu advogado, correto? A segunda dica é o contrato. Você quando acertou os detalhes com o seu advogado, lógico, seu advogado para trabalhar, evidentemente foi combinado algo, pagamentos, honorários, assim como todos os profissionais têm que receber pelo seu serviço prestado. E o que rege aí essa relação é o contrato. Então, o seu advogado não vai te cobrar
Ele não vai te abordar em nada além daquilo que esteja constando no contrato, ok? Então, se você conhece seu advogado, você assinou um contrato com o seu advogado, as cláusulas, o valor do pagamento, a data e a forma de pagamento, se é no êxito ou não, está tudo previsto nesse contrato, ok? E aí, já fazendo o link para a terceira e última dica. A segunda dica é: preste atenção no contrato. A terceira dica é: não confie, confira. Recebeu mensagem falando a respeito de processo, e aqui eu estou fazendo um recorte por processo, de processo, de demanda, que você está diante do Poder Judiciário, não confie. Confira. Vá conferir. E uma dica, e dentro dessa terceira dica aqui, você pode fazer algumas perguntas para essa pessoa que está te abordando. Por exemplo, a peça que te mandaram lá, ou alguns documentos que constam no processo, o processo é público, né? E as pessoas têm acesso pela consulta pública ao processo. Muito embora eu toda profissão tem lá os seus bons profissionais e seus maus profissionais, seja em qualquer área, não tem área nenhuma que possa estar livre disso. E na advocacia também não é diferente, porque esse processo, inclusive, eu abri esse processo, fiz uma consulta pública nele e essa peça que mandaram para o meu cliente, ela não está disponível para consulta pública, porque não são todas as peças que estão disponíveis para consulta pública. Nesse caso, não estava. Então, trazendo para cá, o contrato vai delinear a forma com que essa relação jurídica entre você e o seu advogado, principalmente no que tange a prestação de serviço de forma geral, né? Como vai ser, etc. E aqui falando do pagamento, porque o golpista vai estar trabalhando em cima da questão de valores, que é dinheiro. Então, olha só, perguntas que você pode fazer que o golpista não vai ter essa informação, porque o contrato é privado, o contrato é entre você e seu advogado. Você vai ter uma via contigo e o advogado vai ter uma via arquivada lá no escritório dele. Então, por exemplo, data do contrato. Qual foi a data do contrato? Qual foi a data que eu assinei o contrato? Provavelmente não, o golpista não vai saber. Qual foi o valor cobrado? Qual foi o valor pactuado? O que foi contratado? Houve pagamento antecipado? Houve parcelas? Existem parcelas em aberto? O contrato já foi parcialmente quitado? Já foi todo quitado? São perguntas que vão constar no contrato e o golpista não tem essa informação porque simplesmente ele não tem o contrato, né? Outra pergunta, houve o contrato de honorários de êxito? Ou seja, existe, em caso de vitória, em caso sendo a demanda, como ele já disse lá atrás, que obteve sucesso, aí a pergunta, se você teve sucesso, qual é a porcentagem que eu devo para o escritório? O golpista também não vai saber, porque ele não tem o contrato, né? E qual foi a forma de pagamento? O que foi pactuado? Então, entre outras perguntas que você pode fazer, né? Detalhes que constam no contrato e que esse contrato não consta, ele não vai para o processo, porque ele não faz parte do processo, não tem nada a ver o contrato privado do advogado, a prestação de serviço, com aquilo que está se demandando lá no processo, exigem-se outras provas. Então, fica aqui, finalizando, fica aqui a dica, essas três dicas, essas três informações para você. Conheça o seu advogado, né? Conheça o contrato, conheça o seu advogado, preste atenção nas cláusulas do seu contrato, né? E nunca confie. Você, recebendo peça, documento via WhatsApp, principalmente de documentos que constam no processo, não é comum
o advogado ficar te mandando isso. Principalmente no final do processo, onde ele já obteve o sucesso que o golpista está ali te informando que teve. Tá bom? Então fica a dica. Um abraço e até uma outra oportunidade onde nós falaremos de outros assuntos.